Oi, amigos do nosso canal. Mais uma vez nós estamos aqui trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem maravilhosa com respeito à Bíblia. Agora, hoje, nesse momento, nós vamos discorrer com uma pergunta que até mesmo os ateus eles fazem. Deus é mau? Será que Deus é mau? Será que o Senhor é mau? Não, o Senhor não é mau. E diante desse fato, nós vamos hoje mostrar por que Deus não é mau. Por que Deus é uma pessoa sublime, é uma pessoa interessante que a gente tem que estar no nosso dia a dia. Eu uso muito esse termo no nosso dia a dia. Vamos lá então. O homem mau, ele não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Você olhando parece que dá tudo certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus. Ele zomba dos seus inimigos. Vamos imaginar o homem na sua pior essência. Ele pensa assim: eu nunca vou fracassar, eu nunca vou ter dificuldades. A sua boca, ela está sempre cheia de maldições, mentiras e ameaças. Eu não estou me referindo a ateu, estou referindo de um modo, de uma globalização geral. Ele só fala de desgraça e de maldades. O homem mau é assim. Ele se esconde perto da vila, favela, nesses lugares, espera ali e acaba até fazendo crimes e matando pessoas inocentes. Como lidar com um leão? Ele espera no seu esconderijo, ele espia que não podem se defender, aqueles que não podem se defender. Ele fica de tocaia esperando pelos seus para perseguir as pessoas. Então ele pega as vítimas na sua armadilha e arrasta-as dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. E você grita e pensa: vem, Senhor, vem, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. O fim dos maus e o fim dos bons estão no livro de Salmos. Nos Salmos de Davi, no capítulo 37, versos 1 e 2, que diz assim: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. E de acordo com a Bíblia, Deus é justo, pois ele sempre age de acordo com o que é certo e justo. Deus não é mau, Deus é justo. A justiça de Deus está relacionada com a sua bondade e a sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus é o juiz que não comete erros. Deus não comete erros. Ele retribui a cada um aquilo que merece. Deus, ele vê o seu merecimento. Ele castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Deus não é mau. Depende de você. Espera que as pessoas também pratiquem a justiça. Que seja justo e reto. Que ama a justiça e a retidão. Alguns versículos da Bíblia que falam sobre justiça de Deus são Salmo 116, 5.
O Salmo 33, nos seus versos 4 e 5, Deuteronômio 32, 4, Salmo 7 e 11. Às vezes nós achamos que Deus é mau e se esqueceu de mim, de você, de todos nós. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus esqueceu de quê? De mim. Pode ser uma expressão que reflete a sensação de que Deus não está presente ou não está respondendo às suas orações. Às vezes a gente se acha no vazio, achando que tudo está difícil. Mas, no entanto, a Bíblia é a fé cristã e a fé cristã que ensinam Deus não se esquecer de nós. Vamos pensar. Lá em Isaías 49, 14, 26 diz assim: Sião diz que Deus se esqueceu dela. Mas Deus respondeu que não se esquecerá dela. Em Salmo 77, versos 9, a Bíblia questiona se Deus esqueceu de ser bondoso ou se encerrou suas misericórdias para conosco. Às vezes a gente se sente assim. O que nos ensina a fé cristã? O que ensina a fé cristã? A fé cristã, ela ensina que Deus é amor e se lembra de todos que estão na face da terra. A fé cristã também ensina que Deus está sempre ouvindo as suas orações, mas nem sempre Ele vai responder como ou quando desejamos pelo aquilo que a gente quer. A gente acha que Deus é um garçom, que deu um toquinho na mão que Ele tem que vir correndo nos socorrer. Mas como vamos lidar com a sensação de que Deus não está respondendo, hein? Como que nós vamos lidar? O que é preciso? É preciso ter fé que Deus sabe o que é melhor para nós. É preciso estar disposto a submeter à vontade de Deus. Portanto, meu irmão, portanto, minha amiga, não podemos crer que Deus é mau. Vai muito de nossas atitudes, de nossa fé, de nossas orações, ou como devemos proceder em nosso dia a dia. É preciso orar de forma honesta e bem produtiva. Antes de dizer que Deus é mau, lembre-se de suas atitudes. Lembre-se de que existe a lei da semeadura. A lei da semeadura, o que ela é? Ela nada mais é do que um princípio bíblico que ensina o que uma pessoa planta. E também o que ela plantou, ela vai colher. Ou seja, as ações, palavras, escolhas de uma pessoa são como as sementes que geram frutos. A lei da semeadura pode ser aplicada a diversas situações da nossa vida, como a nossa recuperação, a nossa caminhada espiritual, a relação com os outros. O que a lei da semeadura ensina para nós? Ela também ensina o quê? Vamos ver, vamos analisar que as sementes plantadas determinam os frutos colhidos. É, meu amigo, você sabe o que você plantou e você sabe o que você vai colher. Então é preciso a gente ser persistente quando os resultados não são imediatos. Você acha que Deus é mau por não te atender. Mas o que você fez? Você foi justo? É preciso confiar em Deus, sabendo que Ele cuida do seu, o quê? Crescimento espiritual, material. Tudo isso faz parte do seu dia a dia. A colheita pode demorar, mas o que você plantou sempre vai ter que germinar. Você planta, rega, cuida e tem um tempo para nascer, para crescer, para florescer e dar frutos. Demora. Isso não quer dizer que Deus é mau. A lei da semeadura é um princípio,
é um princípio universal que atinge todos nós. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é inevitável. Mas será que Deus é mau porque você plantou maldades e quer receber o que você quer receber? O bem? A justiça só serve para os outros, então não serve para você. Resumindo, porque Deus não é mau. A Bíblia diz que Deus é inacessível ao mal. E que o mal é uma carência do bem. Se faltou o bem, o mal vem. Deus é o único Deus. E o mundo foi criado por ele como algo bom. O mal não é um ser, é uma força, um outro Deus que o homem criou por si só, mas sim a ausência do bem. Se não existe o bem, existe o mal. E a Bíblia diz que Deus é bondoso com os humildes e contra os orgulhosos. A Bíblia diz que Deus é inacessível ao mal e que o mal não é um lado de Deus. Imagine você, a gente vai ficar aí acreditando que Deus é mau, que o Senhor é mau. Eu relatei lá no início dessa gravação, falando do homem mau, aqueles que plantam, que semeiam, que preparam o mal, que estão ali com a sua armadilha preparada para fazer o mal. Quando eu morava em São Paulo, tinha uma irmã da nossa igreja que ela era muito usada por Deus. Muito usada. Era aquela irmã fiel, aquela irmã determinada com as coisas de Deus. Mas ela tinha um probleminha. Dentro da família dela existia um filho que ele era voltado totalmente para o mal. Eu me lembro que aquele rapaz, ele fazia atrocidades. Ali naquela região que eu morava, as pessoas tinham temor dele. As pessoas tinham medo dele. E ela sempre orando e pedindo ao Senhor: Senhor, recupera meu filho. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, defenda meu filho nos momentos de dificuldade. Mas ele não, em hipótese alguma, ele estava propenso a voltar para o lado do bem. Era tantas atrocidades como roubo, tudo, brigas, delegacia. E aquilo era tudo que restava na vida daquele jovem. Mas tinha uma coisa que estava ali do outro lado, a sua mãe, aquela irmã fervorosa, buscando, pedindo, e nada desse rapaz voltar para os caminhos do Senhor, porque ele era um desviado. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os conceitos que Deus tinha de bom na vida do ser humano. Mas um belo dia, eu morava numa rua assim de cima e tinha a avenida embaixo e tinha uma vielinha de mais ou menos 1,5 metro de largura. E ali, através de uma briga numa madrugada, ele foi atingido com um tiro. Ele veio a falecer. Ele faleceu, a mãe entrou em desespero, a mãe ficou chorando, lastimando, e naquele momento ela começou a culpar ao Senhor porque ele não defendeu o filho dele, que não mudou a vida do filho dela, que ele não se voltou para os caminhos do Senhor. E aquela mulher falava: não, eu não vou mais, eu não quero mais saber, porque Deus não me escuta, Deus não... Às vezes nós achamos que Deus é o nosso serviçal, que é o nosso empregado. E tudo que a gente pede, nós temos direitos de receber. Porque tem crente que ele acha, pelo fato de ser crente, que ele tem todos os direitos relativos até contra o gentio aí fora, aqueles que não conhecem a palavra. Mas essa irmã, ela era uma irmã fervorosa. Ela buscava a presença de Deus. E ela era uma pessoa muito, muito voltada para a igreja. Carinhosa, prestativa dentro da igreja. E ela ficou revoltada
Ela dizia que não ia mais, que estava desanimada, que perdeu aquele ser que era muito importante na vida dela. E eles moravam numa favela perto de casa, aqueles barracos. Era uma pessoa humilde, mas ela era uma mulher inteligente, voltada para Deus. Mas ela não se conformava com aquela maldade. Ela não aceitava aquela maldade que fizeram com o filho dela. Mas ele plantou, ele colheu. Foi o que eu falei. A lei da semeadura. Deus é mau? Não. Eu dei o exemplo no começo para vocês daquela pessoa que ama armas ciladas. E ele caiu nas próprias ciladas. Ele plantou, ele colheu. Um belo dia, essa nossa irmã vai até a igreja e... Desculpem. Lá tinha uma profeta e o fato dela estar ali, começou a oração no círculo de oração, e ora daqui, ora dali os irmãos. E essa profeta, essa mulher se levantou e se dirigiu a ela e disse, aquele questionamento que ela fazia nas orações, como Deus você deixou meu filho partir? Como Deus você deixou meu filho ir embora? Como que você permitiu isso, Senhor? Aquela profeta respondeu de uma forma sintomática, objetiva, clara para ela. E foi assim que aquela profeta respondeu, eu tirei o teu filho porque da mesma dor que você está chorando hoje, ele ia fazer muitas famílias chorar. Ele ia fazer muitas vítimas e ele ia trazer muita desgraça para muitas famílias. Assim sendo, irmão, às vezes você não entende o trabalhar de Deus, porque Ele é justo. Ele olha o que você faz, Ele olha até onde você pode chegar, Ele vê, Ele ouve, Ele toma a frente sua, Ele permite que o Espírito Santo defenda você. E o que aconteceu com essa mulher? Ainda que ela fosse uma pessoa voltada para o Senhor, mas nós lembramos que a salvação é pessoal e a lei da semeadura, ela é pessoal. Ela não depende de mim. Ela depende do complexo que gira da forma espiritual de suas atitudes que você tem no seu dia a dia. Não adianta você estar aí de joelhos, dizendo que está indo buscar sua bênção no altar, se no seu dia a dia você não é exemplo. Nós somos frágeis, pecadores, mas devemos se corrigir. Eu termino mais essa gravação aqui agradecendo a sua presença no nosso @canal Varal. Inscreva-se, dá um positivo lá para nós, né? Clicando, e o meu muito obrigado a todos mais uma vez. Que a bênção do Senhor esteja conosco.